Neuromodulação. Especialista em coluna, fala sobre técnica capaz de aliviar dores crônicas. Doutor André, muita gente sofre demais mesmo com problemas de coluna e dores crônicas na coluna, né? Sim. Realmente essas técnicas são capazes de aliviar dores crônicas? Que técnicas são essas? Então, padre, assim, a neuromodulação é um sistema que a gente poderia beira o surreal, é algo assim extraordinário de ver, é o milagre da ciência propriamente dita. Então, a neuromodulação são chips que você pode implantar no cérebro, na coluna cervical, torácica, lombar, sacral, nervos periféricos, e ele vai fazer uma neuromodulação, ele vai fazer uma reprogramação medular com o objetivo de atingir atividades específicas. Para nível de tratamento de dor, a gente tem nível A de evidência. Então você trata patologias crônicas da coluna, dor pélvica intratável, angina refratária ao tratamento, dor por artrite reumatoide. Você tem inúmeros tipos de tratamento. Você trata Parkinson, distonia. Você trata assim uma quantidade enorme de patologias, inclusive são os ramos com maior tendência de sucesso para tratamento de paraplegia, tetraplegia, perdas parciais de movimentos de lesões incompletas. Então, basicamente, são chips ou implantes de altíssimas tecnologias que você coloca junto ao sistema nervoso e ele vai fazer uma reprogramação medular e vai trazer a função que você gostaria que o paciente tivesse. Mas isso aí, ótimo, mas isso aí, entrando um pouco naquele assunto da primeira frase Sim. do pensamento, toda a população poderá ter acesso a isso fácil? Assim, eu gostaria muito de poder responder para o senhor que sim. Inclusive, é um procedimento que faz parte do rol da ANS. Então, ele é de cobertura obrigatória, não da saúde suplementar, que seria as operadoras de saúde, os convênios, como ele é de cobertura obrigatória do Estado. O problema é que a gente não tem tanta difusão desse tipo de técnica na medicina pública é por falta de profissionais capacitados para realizar o procedimento. E o custo é muito alto. Então, como você tem uma gama muito pequena de profissionais capacitados para fazer esse tipo de procedimento, eles não estão no serviço público. Outra coisa, o custo é muito alto. Como a gente tem uma verba limitada para a saúde pública, as grandes escolas e os grandes centros acabam priorizando o tratamento de outras patologias e acabam deixando a dor crônica e complexa de lado. Uma coisa importante da gente deixar claro para a imensa audiência do senhor é que aqui a gente está falando de dor. Aqui a gente está falando de dor como dos casos da doutora, de quem já teve uma dor de canal. Aqui a gente está falando de dores intensidade 8, 9, 10. São pacientes que pensam em suicídio para se ver livre daqueles sintomas. Pelo amor de Deus. É dor mesmo. Sim. Mas os resultados são impressionantes. Você pega pacientes, padre, adictos. Então o paciente ele toma morfina, metadona, 10, 12 medicações. Ele chega no consultório, você acha que é um adicto de um dependente químico. Você faz o implante, 15 dias depois esse paciente volta, você não acredita que é a mesma pessoa. Que ele não era um adicto, ele estava usando aquela substância não por uma dependência química, por uma necessidade. Então, assim, os resultados são realmente fantásticos. Mas você vê que esse número, assim, o senhor é um especialista nessa área... Você, pelo amor de Deus, o padre... O senhor está mais perto de Deus que eu. Você acha que... na sua opinião, você entende que a população é um dos maiores níveis de problemas disso? Ou, depende, mais são as mulheres, são homens, são idosos? Ou está no geral isso aí? Eu acho que é geral. Se a gente for pegar, assim, como patologias da coluna, a gente vai ter uma incidência maior na faixa etária dos 40 aos 60 anos, que é quando você tem os problemas mais comuns de coluna, como hérnia de disco, esse tipo de patologia. Mas a questão da dor crônica complexa e intratável e das distonias cerebrais, ela comete qualquer faixa etária e qualquer parte da população. Só para o senhor ter uma noção de como a gente está atrasado nesse tipo de terapia, o que toda a América Latina, do México para baixo, faz de neuromodulação num ano, a Califórnia faz num mês. Meu Deus. Nossa. Então, assim, lá eles invertem a sequência de tratamento. Primeiro eu implanto um chip, depois eu vou dar um opioide, uma medicação mais forte, porque o paciente não fica dependente do uso de medicação.
É uma tecnologia realmente Nessa assim, hora aí que fantástica. entra aquela parte do dinheiro, né? Exatamente. Exatamente, Aquela parte do dinheiro como conforto, como Aí, uma olha, coisa de pode trazer aliviar, conforto. pode, né, abreviar. felicidade. E aí a gente chega na importância de ter pessoas como a doutora, né? Que pode recorrer para trazer para a população o que é um direito dela. Essa questão do rol da ANS é uma coisa que a gente precisava ensinar para a população. Porque assim, o rol da ANS, ele, na verdade, foi criado pelos médicos, que é o mínimo que o SUS tem que cobrir. Certo. Não é algo a mais, é o mínimo que o Estado pôs em lei que você tem direito a ter, tendo nascido ou sendo cidadão brasileiro, né? Legal, gente. Olha só, só assuntos, Posso né? complementar uma partezinha em tudo que ele falou da parte neurológica? Lembra no início da pandemia que o Bill Gates estava desenvolvendo um chip exatamente para resolver déficits neurológicos, né? Então isso não é uma coisa tão antiga e tão recente, Não, ela muito já pelo vem contrário. vindo há bastante tempo. E a gente hoje já existe chips que corrigem alguns tipos de cegueira, corrige alguns problemas neurológicos de sequelas de AVC, e na parte ortopédica, então, nossa, Funcional, Já foi mais. exoesqueleto. Exatamente, A gente tem uma coisa muito legal que é interface cérebro-máquina. Então você coloca um eletrodo super simples, assim, abaixo do crânio, e você ensina um tetraplégico a pensar. Então começa com aquele jogo, o pessoal mais novo não vai conhecer, mas você tinha aquele que vem antes do Atari, que a bolinha batia no pauzinho e ia... Então o paciente pensa, vou subir o pauzinho, descer o pauzinho, aí ele começa a partir dali, depois ele passa para letras e aí chega no Steve Hawkins que ele pensa e o computador escreve. Que show, cara. Então Olha, assim, essa tomara tecnologia Deus que ela isso existe. chegue para toda a população.